capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres fossem apedrejadas. O que o Senhor tem a nos dizer? Eles diziam isso, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas ele, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra lida. Agora eu te peço, Deus, que ela faça morada no nosso coração, transforme a nossa mente, mude o nosso caráter, que sejamos como sal e luz, Senhor, neste mundo caído, que sejamos referências, Senhor, de humanidade, de bondade, de compaixão, onde só há trevas, onde só há terror, onde só há ódio, que sejamos a inspiração do amor, que só o Senhor é capaz de nos dar, e que possamos ser capazes de transmitir a outros. Que o Senhor cresça, e que eu diminua para a glória do teu nome. Amém e amém. O poder do perdão. Para mim, a palavra mais poderosa dos nossos tempos, são duas palavras que para mim são as mais poderosas do nosso tempo. A primeira é, claro, o amor. O segundo é o perdão. Nós vivemos num tempo tão odioso, tão complicado, onde ninguém consegue mais entender ninguém. Ninguém consegue mais conviver com ninguém quando esse tem uma opinião diferente da sua. E eu percebo que isso não é algo no Brasil, não é algo ligado à questão política, que tem ajudado muito. Mas se nós olharmos em outros países, outras culturas, nós também vamos enxergar isso. Eu não sei quem dos irmãos já assistiu um filme chamado Brexit, que falou sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. E esse filme, ele é interessante, esse filme já tem uns 8 anos, 9 anos, é um filme antigo. E esse filme, ele mostra uma disputa política para saber se o país continuava na União Europeia ou se o país saía da União Europeia. E o governo estava tão convicto de que eles iam continuar, que eles ignoraram os sinais. E aqueles que queriam que saísse, acabaram vencendo. E aí, no final do filme é interessante, porque aquele gestor lá que perdeu a eleição, digamos assim, ele diz assim: eu entendi porque nós perdemos. Há uma cultura de fragmentação, há uma cultura de eu contra você, que fez com que o nosso país se dividisse. E Jesus, ele mesmo diz: reino dividido sobre si, não.
Então vivemos hoje numa sociedade fragmentada. Vivemos hoje numa sociedade em que nem os crentes se entendem. A minha igreja é melhor do que a sua. O meu pastor é melhor que o seu. O meu faz isso. Né? Fica aquela do meu contra o seu. E aí quando uma pessoa diz assim, não rapaz, sai dessa igreja, vem para a minha igreja, que minha igreja é melhor que a sua. Como assim? Então a gente vive essa fragmentação odiosa. Porque isso não é natural. Ninguém chama você para sair de um lugar para o outro, sem você colocar argumentos, que no fundo são argumentos odiosos, dizer assim, rapaz, isso não é bom, de cá é melhor, odeie isso aqui, ame o de cá. Então é essa sociedade que a gente vive. Mas voltando ao texto, a gente percebe que naquele momento, o povo judeu, ele estava tão fechado na letra fria da lei, que a compaixão era uma palavra que não existia em Israel. Eles não sabiam o que era compaixão. Eles só conheciam a linguagem do ódio, como conhecem até hoje. E quando eu digo o povo judeu, eu digo o povo oriental, os filhos de Abraão. E aí eu incluo judeus, incluo árabes, porque os árabes também são filhos de Abraão. Eu incluo toda aquela região do Oriente Médio que vive um eterno estado de ódio. Aquele conflito ali, ele nunca vai se resolver. Aquele conflito ele só vai se resolver quando Jesus voltar. E aí a gente fica escolhendo lados. Eu escolho um, escolho outro, quando está todo mundo perdendo na história. Eu sempre falo isso para casais, num processo de aconselhamento, casais em crise. E que eu digo para os casais o seguinte, olha gente, quando vocês brigam e um ganha a discussão, quando um ganha a discussão, todo mundo perde. Não há vencedores. E a gente tem vivido esse tempo em que eu tenho que ter a última palavra. Nem que eu precise lhe ofender. Nem que eu precise lhe odiar. Nem que eu precise fazer com que eu tome antipatia a tal ponto que eu não olhe mais na sua cara. A gente está vivendo esses tempos. Eles lá fora até podem fazer isso, mas nós não. Nós não. A gente não pode ser conhecido como o povo do ódio. A gente precisa ser conhecido como o povo do amor. E aqui, baseado nesses textos, eu queria aqui colocar alguns pontos importantes para que a gente exerça o perdão sobre o outro. O primeiro deles é que quando aquela mulher é colocada diante de Jesus, com aquela turba ali enfurecida, porque queriam o sangue daquela mulher de qualquer jeito, eles queriam sangue, queriam ver sangue. E o apedrejamento era um negócio feio. Não era um negócio que a pessoa tomava uma pedrada, desmaiava. Ela ia sangrar até perder a consciência. Era algo extremamente doloroso. Doloroso. E aquela turma ali queria isso. Então eles chegam, e aí eles queriam um combo. Eles queriam ao mesmo tempo apedrejar aquela mulher, já queriam um combo de matar Jesus. Porque Jesus já estava na mira deles. Eles já odiavam Jesus. E eles ainda têm a cara de pau de chamar Jesus de mestre. Mestre. O que ela lhe fala sobre isso, mestre? E Jesus, ó, desenhando a areia. Mestre, não está vendo o que é que elas fizeram aí, mestre? O que é que tu dizes? E Jesus, ele diz, olha, quem não tiver pecado aqui, pode matar ela. Pode tirar a primeira pedra. Podem tirar a vida dela. Agora, sejam justos para fazer isso. Porque é muito fácil eu condenar o outro quando eu mesmo sou condenado. Muito fácil. E eles com vergonha ali saem. E Jesus perguntava para a mulher assim, cadê a turma?
Não ficou ninguém aqui. Depois que o senhor falou aqui, caiu todo mundo fora. E Jesus diz assim: eu também não vou te condenar, mas, tem um mais, mas vá e não, é o que eu sempre falo para as pessoas aí fora, Jesus não é um cara legal, o cara lá de cima, Jesus é um cara legal, Jesus é Deus amor, não, Jesus ele vai confrontar, vai dizer assim: olha, eu não vou aqui lhe apedrejar, agora conserte a sua vida, se corrija, não continue fazendo isso. Mas é uma exortação em amor. Então Jesus ele não ignora o pecado, mas ele oferece a graça. Filha, eu não vou te condenar, mas não faça mais isso. Porque se você fizer mais isso, você vai ser condenado. A epístola de João vai dizer assim, né? Se dissermos que não temos pecado, como é? Se dissermos que não temos pecado e continuamos pecando, a graça do Senhor não está sobre nós. Fugiu aqui a referência correta. Mas ele diz assim: olha, se você diz que está em Deus, mas continua pecando, o Espírito de Deus não está em você. Que raio de crente é esse que continua fazendo aquilo tudo ali? É claro que perfeição a gente não vai conseguir aqui. É claro que você vai cometer os seus deslizes. É claro que você vai continuar cometendo pecados. A questão é, quando eu cometo um pecado, eu olho para dentro de mim e me envergonho, ou eu normatizo esse pecado? Esse é o problema. É a gente normatizar o pecado achando que aquilo, eu já estou salvo, o sangue de Jesus já está sobre mim, está tudo certo, Senhor. Será que o Espírito de Deus está sobre nós quando a gente mantém aqueles chamados pet pecados, ou os pecados de estimação? Então Jesus ele não vai ignorar o pecado, mas ele vai derramar graça sobre mim e sobre você. Ele nos ama a tal ponto de sofrer as dores da cruz para salvar a mim e para salvar você. É pela graça, não são pelas obras. Segunda coisa, o perdão começa com a consciência do próprio pecado. Eu, para ser perdoado, eu preciso entender onde eu errei. Não adianta eu pedir perdão a uma pessoa e continuar ofendendo ela, continuar fazendo mal a ela. Aquele perdão que eu recebi vai ser anulado. Então, se você é alguém que já fez mal a alguma pessoa, e aquela pessoa, pela misericórdia e graça, lhe perdoou, você ali manteve uma relação normal com aquela pessoa, e você vai e apronta de novo, precisa haver, da minha parte, da sua parte, uma consciência do próprio pecado. E aí quando você for acusar alguém, lembre-se de que você também tem telhado de vidro. Quando você for apontar o pecado para uma pessoa, lembre-se que o seu telhado não é de concreto. Ele tem áreas que são de vidro. Eu vejo muito esse tipo de injustiça, às vezes, dentro da própria igreja e fora, quando alguém gosta de recriminar os filhos dos outros. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas vai recriminar o filho dessa pessoa. Eu digo, eu posso disciplinar os filhos dos outros, mas não posso disciplinar o seu filho ou sua filha? Que conversa é essa? Então nós precisamos, antes de apontar o dedo para qualquer pessoa, nós precisamos sondar o nosso coração e perguntar para nós mesmos: será que eu sou digno de ser esse juiz que eu acho que eu sou? Será que a minha justiça é maior do que a justiça do outro? Não, pastor, mas eu sou uma pessoa ilibada.
eu sou uma pessoa ilibada. Você sabe quem você é. O Espírito Santo sabe quem você é. Não adianta querer vir me enganar. Porque eu sou ninguém. Mas é o Senhor que a gente deve satisfação. Então, antes de julgar alguém, antes de condenar alguém, antes de odiar alguém, olhe para dentro de si. Olhe como um espelho para você. Dr. Clayton Kunz, ele escreve um livro, eu já comentei isso aqui, ele escreve um livro sobre as parábolas de Jesus. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra dele, ele veio aqui no Seminário Batista, e ele falou uma coisa interessante, ele fez, olha, as parábolas, elas são como espelho, elas são um conto, mas que leve a pessoa a refletir sobre aquela situação e se enxergue naquela situação. Então, quando Jesus fala sobre a parábola da mina, ou a parábola dos talentos, Jesus está dizendo assim, olhe para dentro de você e veja o que é que você está fazendo com a pedra que eu coloquei na sua coroa, com a salvação que eu te dei. Você está fazendo o que com ela? Você está enterrando ou você está fazendo multiplicar? Ela é como um espelho. Então a nossa consciência, ela precisa ser confrontada, você precisa olhar de frente para o espelho e dizer assim, será que eu tenho condição de julgar alguém? Será que eu tenho condição de odiar alguém? Será que eu tenho condição de dizer que alguém é melhor do que eu sou? Perdão começa com a consciência do próprio pecado, reconheça as suas falhas. Terceiro ponto, perdão, ele é libertador. O perdão, ele é libertador, mas exige mudança de comportamento. Ó, eu vou perdoar Vinícius, mas não quero conta com Vinícius. Quero nem olhar na cara dele. Ué, que raio de perdão é esse? Não, pastor, perdoei Vinícius, mas não quero conta com ele, não quero nem que passe da minha porta. Que perdão é esse? O perdão, ele precisa nos dar liberdade de voltar a amar a pessoa. O perdão precisa nos dar liberdade de voltar a servir as pessoas. Eu não estou dizendo com isso que vai ser uma pessoa que vai fazer todas as vontades do outro, você sabendo o caráter do outro. Se você sabe que essa pessoa é uma pessoa que está financeiramente complicada, lhe pede dinheiro emprestado, não lhe devolve, aí fica os dois de cara feia ali, né? Aí, em um dado momento, você entende, você fala, eu vou perdoar, não adianta, já foi, o dinheiro já foi embora, Deus já me abençoou, já mandou de novo para mim, está tudo certo, ó, eu te perdoo, tal, está tudo certo. Ou você me perdoa? Perdoo. Ah, mas você pode me emprestar dinheiro? Já que você me perdoou aí, perdoou minha dívida, posso fazer outra dívida com você? Não é sobre isso. Cara, eu te perdoo, mas ao invés de eu te emprestar dinheiro, vamos tentar arrumar um emprego para você? Vamos tentar lhe ajudar de alguma forma para que você não precise pegar dinheiro emprestado de ninguém e não pagar? Como é que eu posso te ajudar nesse sentido? Ah, eu estou desempregado, tá? Vamos arrumar alguma coisa para você fazer aqui. É assim que o perdão e a graça funciona. O perdão e a graça funciona quando eu ajudo o outro a não fazer mais aquilo. Quando eu ajudo o outro a não seguir por esse caminho de morte, esse caminho de perdição em que as pessoas vão odiá-las a vida inteira. O perdão, ele é libertador, mas exige mudança. O perdão de Deus nos liberta da culpa, mas também nos chama a viver uma nova vida. E o quarto e último ponto, o perdão de Jesus supera o julgamento humano. O fato de eu perdoar alguém por ele ter feito mal a você, quando a gente vê esses casos na TV,
Tem um tempo atrás que eu vi algo assim, de alguém que estava bêbado e aí atropelou um menino e matou esse menino. E a mãe, uma cristã convicta, chegou a dizer assim: olha, eu perdoo ele. Eu perdoo ele. Eu não vou guardar ódio no coração porque ele tirou a vida do meu filho. Mas ele, perante a lei dos homens, ele tem que pagar. O perdão, ele não exime o outro de pagar o preço. Então, às vezes a gente não quer perdoar porque acha que a justiça dos homens não vai prevalecer sobre aquele caso. E às vezes não prevalece mesmo, não. Mas a justiça de Deus, ela é infalível. Ela é infalível. Mas Jesus, quando ele está naquela cruz ali, ele não leva em consideração nenhum erro cometido. Irmãos, eu acho que os nossos pecados de hoje são fichinha, perto dos pecados do povo daquela época. Porque eu, para fazer mal para você hoje, o que é que eu faço? Eu falo mal de você. De repente a gente pode ter uma discussão pequena ali, acalorada. Mas naquela época, como é que era a discussão? O cara pegava espada, matava ele, matava a família, destruía tudo. Era assim, era um povo selvagem, era um povo bárbaro. E Jesus ainda assim, naquela cruz lá preso, diz assim: perdoa, eles não sabem o que fazem. Se Jesus é capaz de perdoar um povo tão sanguinário, como o próprio Jonas, a história de Jonas é uma história parecida. O Senhor pede para Jonas ir para Nínive, e Jonas diz assim, para aquele povo, vou nada, vou não, Senhor, aquele povo é miserável. Senhor, aquele povo é miserável, aquele povo é sanguinário, aquele povo ele pega o inimigo e tira a pele das costas. Como é que o Senhor quer que eu apresente a graça àquele povo? Eu não vou não. E aí todo mundo conhece a história de Jonas. E o final é interessante, porque Jonas é resgatado da baleia daquele grande peixe. E ele vai para onde? E o que é que acontece com o povo de Nínive? Se converte. A justiça, a graça de Deus é diferente. Não. A gente precisa, pelo menos, imitar essa graça de Deus. Porque a palavra cristão significa isso, pequenos cristos, imitadores de Cristo, como Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente precisa aprender a imitar também o perdão, a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida dos outros. E para finalizar, queridos, eu queria deixar aqui 3 desafios para nossos dias dominados pelo ódio. O primeiro deles, seja, você que está em casa, preste atenção, seja um canal de graça, não de julgamento. Repita comigo, seja um canal de graça, não de julgamento. Com a mesma medida que vocês julgam, vocês serão. Com a mesma medida que você julga, você será julgado. Você não fez direito, você não fez concurso para ser juiz, você não vai julgar a causa de ninguém. Então, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, primeiro faça uma análise graciosa. Puxa vida, por que essa pessoa fez isso? Porque nos nossos dias hoje, a gente já chega e diz assim, ó, crucifica-o, crucifica-o, porque nem sabe o que aconteceu. Crucifica-o. A gente precisa ser um canal de graça, e não de julgamento. Isso vale para as redes sociais, viu? A gente que anda em rede social aí, cuidado com seus comentários. Cuidado com comentários raivosos com gente que você nem conhece. Nem sabe
qual é a índole da pessoa. Tem hora que dá vontade de dizer assim, aí o Espírito Santo diz assim, fica quieto. Fica quieto. E se você não ouve a voz do Espírito Santo, ouça a voz do advogado. Porque hoje dá processo, viu? Hoje dá processo. Cuidado com o que você fala. Esses dias aí a gente viu a confusão que deu por um rapaz falar da moça da menina lá. A ação pesada vai vir contra aqueles dois lá, pelo comentário que fizeram. E eu tenho certeza que Roberto Júnior vai pedir dinheiro a ela. Vai dizer assim, não, eu quero que ela passe aí 3 anos servindo ali no asilo. No negócio. Eu sei que vai ser alguma coisa exemplar, mas cuidado, não é terra sem lei. Cuidado, cuidado. O desafio é refletir o coração de Cristo, oferecendo perdão onde há condenação. Se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar, mas vá e não posso condenar ninguém. Segundo ponto, pratique o perdão como uma atitude diária. Repita comigo. Pratique o perdão como uma atitude. Vamos lá? Pratique o perdão como uma atitude diária. Por que eu estou pedindo para os irmãos repetirem? Porque existe um estudo da neurociência que diz que para algo fixar na minha mente, eu preciso ouvir a mim mesmo dizendo aquilo. Você sabia disso? Só se você pensar e sair daqui a 10 minutos, você esqueceu? Mas quando você fala aquilo, fixa melhor? Então não estou aqui só para fazer, né? É para fixar na mente, fixar. Inculcar, a palavra inculcar. Então pratique o perdão como uma atividade diária. Não espere, preste atenção isso, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo em casa. Não espere a pessoa merecer perdão. Não espere. Não espere ela te procurar e dizer assim, velho, me perdoa. Uma vez uma irmã me procurou e disse assim, pastor, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu digo, que bom, minha irmã, que você me perdoou, mas eu dentro de mim assim, rapaz, o que foi que eu fiz para ela me perdoar? Porque nem eu sabia o que foi. Então, eu que causei aquele mal, que devo ter falado alguma coisa que ofendeu aquela pessoa, estava nem aí. Mas quem recarregava o peso era a pessoa que se sentiu ofendida. E graças a Deus, naquele dia, ela disse, olha, eu te perdoo. Eu digo, Senhor, muito obrigado. Graças a Deus que eu fui perdoado. Então não espere a pessoa te procurar pedindo perdão, perdoe, libere perdão. Tira esse peso de você. É como um barco carregado de pedras. Joga as pedras ao mar. Liberta o teu coração para amar as pessoas, para ter compaixão, para ter graça. É uma atitude diária. Quanta gente você tem que perdoar? E faça um exame de consciência. Eu tenho alguns aqui que ao longo do tempo, eu estou aos pouquinhos perdoando. Hoje mesmo eu falei com um que eu estava muito chateado com ele. Disse, rapaz, não vale a pena ficar chateado não. O Senhor tem misericórdia e graça. E eu falei com a pessoa. Então pratique o perdão como uma atitude diária. Por último, confronte o pecado com amor e não com pedras. Vamos lá? Confronte o pecado com amor e não com pedras. Cuidado. Cuidado quando você for disciplinar uma criança, por exemplo, um filho. Cuidado quando você for discutir com alguém, você com sangue quente. Deixa passar aquele momento. E chega para a pessoa e diz assim, por que você fez isso? Deixa a pessoa dar uma explicação.
Pastor, mas tem coisa que é inexplicável. Tudo tem explicação. Tudo tem explicação. Alguém que comete uma atrocidade, alguém que pega um carro, sai atropelando, sai, enfim. Pode ter um motivo. Há um tempo atrás, lá em São Paulo, tem um evento que acontece todo ano na comunidade de skate, chamado Go Skate Day. E São Paulo é a maior comunidade skatista do Brasil. Quando tem um Go Skate Day, sai 10 mil skatistas pelo centro de São Paulo. E aconteceu um negócio interessante. Um rapaz passando com um carro, e eu tive gente que presenciou, conheço gente que presenciou a cena, e esse rapaz atropelou um monte de gente. Aí você diz assim, pastor, o cara atropelou um bocado de menino que estava com skate, vai perdoar esse rapaz que atropelou? E aí eu fui saber da história. Diz que ele estava com o carro parado, os meninos começaram a bater no carro dele. Começaram a sacudir o carro dele. Ele ficou com medo e acelerou. E aí acabou atropelando alguns meninos. Então, antes da gente odiar, procure saber o que aconteceu. Procure confrontar com graça. Procure confrontar com compaixão. Antes de simplesmente sair jogando pedra no outro. O que ele fez foi inaceitável? Foi. Mas se ele não tentasse evadir ali, talvez ele se prejudicasse. De novo, não estou aqui justificando a ação dele, não. Mas a gente precisa saber, primeiro, o que aconteceu, antes de sair jogando pedra no outro. Concluindo, irmãos, o episódio da mulher adúltera nos mostra que Jesus é um modelo perfeito de perdão. Ele não veio para condenar, mas para salvar. Em tempos de ódio, intolerância e cancelamento, que sejamos como Cristo, cheios de graça e de verdade. Nem eu te condeno, que essa seja a voz que ecoa no meu coração e no seu coração,